Olá pessoal, nós somos alunos da Faculdade de Direito IBMR, Ana, César, Júlio, Lameque, Leandro e Tiago. Apresentamos o nosso trabalho de Lei Penal no Tempo. Tempus Regit Actum. Ao crime cometido em determinada data, aplica-se a lei penal vigente exatamente no mesmo dia, ainda que, posteriormente, venha a ser proferida sentença. A lei penal no tempo. A lei penal nasce após passar por todo o processo legislativo previsto na Constituição Federal, sendo de competência privativa da União, tal como nos mostra o artigo 22. O artigo 1º do Código Penal versa o princípio da legalidade penal, bem como o princípio da reserva legal, dizendo que não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. A primeira parte versa que não há crime, infração penal, sem lei anterior que a defina, ou seja, para tipificar uma conduta criminosa, a lei terá que ser anterior ao cometimento do delito. A segunda parte do artigo obtempera que não há pena sem prévia cominação legal. Assim vejamos que a imposição de uma pena deverá ser feita por lei. Nessa mesma ideia também temos a redação do artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, que diz que não há crime sem lei anterior que a defina, nem pena sem prévia cominação legal. Princípio da atividade. Existem três teorias quanto ao momento da prática do crime. A teoria da atividade considera praticado o crime quando ocorre a ação ou omissão delituosa, não importando quando ocorre o resultado. Teoria do resultado. Considera-se praticado o crime quando a ocorrência do resultado, independentemente de quando fora praticada a ação ou omissão. Teoria da ubiquidade ou mista. Considera-se praticado o crime tanto no momento da ação ou omissão, quanto no momento do resultado, mas vamos focar no princípio da atividade. O princípio da atividade, também chamado teoria da ação, é adotado pela lei brasileira para a definição do tempo do crime. Quer dizer que a lei produzirá seus efeitos, em regra, no período de sua vigência, de acordo com a lei da época do fato. Porém, observemos o princípio da extratividade, onde a lei pode se movimentar no tempo. Artigo 4 do Código Penal. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. O fenômeno jurídico pelo qual a lei regula todas as situações ocorridas durante o seu período de vida, isto é, de vigência, denomina-se atividade. A atividade da lei é a regra. Quando a lei regula situações fora do seu período de vigência, ocorre a chamada extratividade, que é a exceção. Outras fontes do direito. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em seu artigo 9º, afirma o princípio da legalidade e retroatividade. Ninguém pode ser condenado por ações ou omissões que, no momento em que forem cometidas, não sejam delituosas, de acordo com o direito aplicável. Tampouco se pode impor lei mais grave do que a aplicável no momento da perpetração do delito. Se após do delito a lei for mais benéfica, o agente será beneficiado. O artigo 5º da Constituição Federal, em seu inciso 40, diz que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Extratividade. Como o nome já expõe, é a extratividade da lei. É a capacidade que a lei tem de se movimentar no tempo, regulando os fatos ocorridos durante a sua vigência, mesmo depois de ter sido revogada, ou retroagir no tempo, a fim de regular situações ocorridas anteriormente à sua vigência, desde que benéficas ao agente. A extratividade se divide em retroatividade e ultratividade. No artigo 2º do Código Penal, observamos o seu parágrafo único, que diz que a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Retroatividade. A lei nova mais benéfica para o réu retroage aos fatos praticados antes de sua entrada em vigor. O artigo 107 do Código Penal possui um rol explicativo de suas causas extintivas de punibilidade.
Dentre elas, temos o inciso 3º, que, pela retroatividade da lei, não mais considera o fato como criminoso. Ultratividade. Na ultratividade, a lei benéfica revogada continua a reger os fatos praticados durante a sua vigência. Irretroatividade. A lei penal será irretroativa quando colocar o agente em situação pior do que outra prevista em lei anterior. Conflito entre leis penais no tempo. Abolitio criminis, novatio legis in melius, novatio legis impeius, novatio legis incriminadora. Abolitio criminis. Haverá abolição de crime quando a lei nova deixa de considerar crime uma conduta praticada, exemplo, a contravenção penal, que era ilícito penal. Temos o artigo 2 e o artigo 107 do Código Penal como base. Agentes que estiverem sendo processados terão seus processos extintos e os ainda não denunciados terão inquéritos trancados. Alcança efeitos e sentença condenatória, mas permanece os efeitos civis da condenação. Exemplo, obrigação de reparar o dano causado. Como exemplo, temos a revogação do crime de adultério. Novatio legis in melius. A lei que, sem excluir a incriminação, ou seja, sem constituir abolitio criminis, é mais favorável ao agente, retroage para beneficiar o agente criminoso, aplicando-se de forma imediata aos processos em andamento, sentenciados ou não, bem como a execução penal. Caso a sentença penal condenatória já tenha transitado em julgado, compete ao juízo das execuções penais a aplicação da lei mais benéfica. Súmula 611 do STF. Transitada em julgado, a sentença condenatória compete ao juízo das execuções a aplicação da lei mais benigna. Novatio legis impeius, também chamada de lex gravior, a lei posterior que, de qualquer modo, agrava a situação do agente. Aumenta a pena ou impõe uma forma de execução mais severa. A lei nova que prejudica o agente não retroage, isto é, deve ser mantida a lei revogada. Mesmo com a inovação legislativa, a lei mais benéfica continuará valendo no caso, regendo os fatos ocorridos em seu tempo. Novatio legis incriminadora. Acontece quando a lei nova cria um tipo incriminador, considerando infração uma conduta considerada irrelevante pela lei anterior. A lei posterior que cria um tipo incriminador, tornando típica a conduta considerada irrelevante penal pela lei anterior. A regra está no princípio da legalidade e da anterioridade. Não haverá crime ou pena sem lei prévia. Diante disso, a nova lei gravosa é irretroativa. Leis temporárias e leis excepcionais. A lei excepcional é aquela que visa atender situações anormais na vida social. São leis criadas em tempos de normalidade, exemplo, terremoto, pandemias, crise hídrica. Acabando a situação excepcional, a lei deixa de existir. E a lei temporária aparece no sistema jurídico penal já com data para o término de sua vigência previamente agendada. Exemplo, a lei da Copa do Mundo. Ambas são regidas pela ultratividade da lei penal. Artigo 3º do Código Penal. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência, ou seja, o agente será punido mesmo após o término da lei. Temos como exemplo de lei temporária a lei da Copa do Mundo, que era autorrevogável, ou seja, possuía prazo de duração. Supomos que um torcedor cometa um crime em 2014 durante a Copa. Ele ainda pode ser responsabilizado por seus atos em 2015. É a ultratividade. Podemos exemplificar de forma de lei excepcional fictícia a lei do fedorento, que por falta de água se tem o estado de calamidade hídrica, ocasionando o racionamento onde quem tomar banho por mais de 5 minutos pode ser preso de 1 a 3 anos. Lugar do crime. Percebe-se a necessidade de exemplificar o lugar do crime, onde o artigo 6º do Código Penal diz que considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no tudo ou em parte, bem como
onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Existem 3 teorias: teoria da atividade, onde o crime é praticado no lugar da conduta, ação ou omissão; teoria do resultado, o crime é praticado no lugar do resultado; e teoria da ubiquidade ou mista, considera-se tanto no momento da conduta quanto no momento do resultado. A lei penal brasileira adota a teoria da ubiquidade para definir o lugar do crime. Tanto o lugar onde se pratica a conduta quanto o lugar do resultado são considerados como local do crime. Súmula 711 do STF. O preceito de que a lei penal nova não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, é uma regra absoluta que não comporta exceções e, mesmo diante de sua clareza, surgiu um tema que precisou ser modulado em enunciado pelo STF. Como fica a lei nova mais grave se o crime for permanente ou continuado? A súmula explica. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Crimes permanentes e crimes continuados. Crime continuado. O artigo 71 do Código Penal expõe que o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Aplica-se uma pena de um só dos crimes, se idênticas, ou mais grave, se diversas, aumentada em qualquer caso de 1/6 a 2/3. Exemplo: caixa de restaurante que furta R$100 todos os dias. Múltiplas condutas da mesma espécie são praticadas sob as mesmas condições de tempo, modo e execução, criando um direito de ficção jurídica para concluir que as demais ações subsequentes são, na verdade, continuação do primeiro crime, existindo um crime só. Crimes permanentes. Artigo 148 do Código Penal. Privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado são aqueles cuja consumação se alonga no tempo, renovando-se a cada segundo. Exemplo: quando a vítima foi sequestrada e está em cativeiro, a cada segundo a consumação do crime de sequestro se renova. Obrigado.